Iniciando o trabalho aqui sobre a proteção de Deus, havendo um número legal de 7 vereadores. De leitura bíblica, vereadora Carol. Bom dia a todos. Leitura da palavra no livro de Provérbios 16, 1, 2 e 3. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos dos homens são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia ao Senhor em as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Palavra do Senhor. Iniciamos aqui a leitura da sessão anterior com a secretária. Pode fazer a leitura. Ata de número 7 da sessão ordinária da Câmara Municipal de Sítio Novo, Estado do Maranhão, da primeira sessão legislatura da 16ª legislatura. Às 9 horas do dia 24 de fevereiro de 2025, presentes senhores vereadores Leonel Sigmar Souza Reis, Manuel Marques Diniz da Silva, Cristiano dos Santos Lima, José Rumadinhas Raposo, Erinaldo Lopes dos Santos, Felipe da Silva Souza, Levi Coelho Marinho, Manuel Pereira Souza, Caroline Rodrigues Costa, Teodoro Carvalho Barros. Vereadores ausentes: Valéria Nolete Xavier de Oliveira Pinheiro. Com o número legal sob a proteção de Deus, o senhor presidente Leonel Sigmar Souza Reis declarou aberta a presente sessão. Em seguida, o vereador Manuel Pereira Souza fez a leitura bíblica em Gálatas, versículo 14, capítulo 5º. Pequeno expediente. Constou da apresentação e leitura da indicação legislativa de número 010/2025, que indica a criação de uma pista de arrancada para ser utilizada por munícipes que realizam a prática de acrobacias com motocicletas na modalidade grau de moto, que solicitou ainda a possibilidade da construção com asfalto de qualidade e com medidas suficientes para a prática das manobras dos motocicletas e segurança dos espectadores, e com cerca de proteção para evitar invasões. Grande expediente. O senhor presidente Leonel Sigmar Souza Reis cumprimentou a todos os presentes e os nobres vereadores e fez um comentário sobre a indicação de número 003/2025. Disse que este é um caso encerrado. Falou que, como os vereadores que votavam a favor da indicação já justificaram afirmando que as suas intenções foram as melhores possíveis. Fez um pedido ao padre Leí que também possa dar esse caso como encerrado. E, em seguida, conduziu o uso da palavra ao vereador Erinaldo Lopes dos Santos, que justificou a ausência da vereadora Valéria Nolete Xavier de Oliveira Pinheiro, que foi a Teresina fazer alguns exames particulares. Disse que tem temor a Deus e que todos que estão na terra estão sujeitos a errar. Em seguida, pediu autorização ao presidente Leonel Sigmar Souza Reis para se retirar-se da sessão, pois tinha um compromisso. O vereador Felipe da Silva Souza fez um requerimento verbal direcionado ao líder de governo Levi Coelho Marinho, informando-o que o pessoal do assentamento Osiel Pereira estão reclamando da ponte, que já foi iniciada, mas que até o presente momento não foi finalizada, e a população está fazendo a travessia de canoa. Informou que esteve na capital São Luís e que a viagem foi muito proveitosa, que esteve em reunião com o secretário do Estado, e ele afirmou que sexta-feira, 28 do mês corrente, o todo da fachada do restaurante popular será instalado. O vereador Manuel Pereira Souza se direcionou ao secretário adjunto de saúde, senhor Renato Nogueira, e pediu um melhoramento da qualidade da água do povoado Paciência, que se mantém com o nível 3, de uma escala de 7. Informou que solicitou a abertura das unidades básicas de saúde para atendimento aos finais de semana. O vereador Cristiano dos Santos Lima falou sobre a perda do seu tio Raimundo, mais conhecido como Galinhola, um grande homem que vai deixar muitas saudades para os amigos e familiares. O vereador José Rumadinhas Raposo falou que a ida dos colegas vereadores a São Luís foi bastante proveitosa e que já obteve êxito. Citou que esse é o papel do vereador, correr atrás de melhorias para a população. Agradeceu aos vereadores em nome desta Casa Legislativa e em nome de Sítio Novo. O vereador Levi Coelho Marinho
cumprimentou todos os presentes e agradeceu a presença do subsecretário de Saúde, senhor Renato Nogueira. Em resposta ao vereador Felipe sobre a demanda da ponte do assentamento Osé Pereira, falou que está ciente da situação e disse que a questão é preocupante devido à necessidade de tráfego, porém a ponte só poderá ser terminada assim que a água do rio baixar. E sobre algumas cobranças nas sessões anteriores, diz que o todo da fachada do restaurante popular será instalado na próxima semana. Citou também que a situação da ponte da Derrota, assim como da estrada da região do assentamento Batalha 2, já foram resolvidas. E sobre a situação da região dos Mouras, falou que o secretário de Infraestrutura já está ciente do caso. Informou que na semana seguinte será sanado o problema. Manifestou seus sentimentos aos familiares e amigos do senhor Raimundo, mais conhecido como Galinhola, pedindo a Deus que conforte os corações de todos. Ordem do dia. O senhor presidente, Leonel Sigmar Souza Reis, colocou em discussão e votação a indicação legislativa de número 010/2025, que após a votação foi aprovada por unanimidade. E nada mais havendo a explanar, o senhor presidente, Leonel Sigmar Souza Reis, declarou encerrada a presente sessão. E para constar, Manuel Max Diniz da Silva, primeiro secretário, redigiu. E eu, Leilane Oliveira de Souza Gomes, secretária administrativa, lavrei a presente ata, que lhe deixada conforme vai pela mesa assinada. Sítio Novo, Estado do Maranhão, aos 24 do mês de fevereiro de 2025. Alguma restrição sobre a ata, senhores vereadores? Vereador, presidente, eu queria só que a secretária corrigisse lá sobre a retificativa da ausência da vereadora Valéria, que não foi ela que foi fazer os exames, ela foi acompanhar a mãe dela. A mãe dela, não queria só que corrigisse isso aí, viu, secretário? Tá legal? É só isso aí. Vai estar... Muito bem, vereador. Vai ser revisto. Antes de darmos início... Sim, é porque o vereador, entendeu? Eu perguntei se alguma restrição, né? Foi corrigida. Vamos colocar em votação. Aprovada a ata da sessão anterior. Antes de passar a palavra aqui, de começar o pequeno expediente, eu queria aqui agradecer a todos que nos assistem pelo Instagram, aos nossos funcionários da casa, e dar um bom dia aqui a todos os colegas vereadores e vereadora presentes. Começando aqui o pequeno expediente, passando a palavra ao vereador Erinaldo da Maria Morena. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores, colegas vereadoras, os funcionários dessa casa, o pessoal que nos assiste pelo Instagram, que tenham um bom dia, que Deus abençoe a nós todos. Presidente, aqui o líder de governo veio hoje, mas aqui com certeza aqui alguém leva essa cobrança. É sobre um fato que aconteceu essa semana no Olho d'Água, que uns 3 dias lá sem água, porque segundo o pessoal lá me ligaram e disse que não estão ligando a caixa d'água. Eu imagino como é que está tendo aula naquela escola, se não está tendo água na caixa d'água, o pessoal está sem água porque não tem uma pessoa para ligar, porque tiraram a pessoa que ligava essa bomba lá e colocaram de vigia, e aí está sem ninguém. Eu queria pedir o responsável dessa pasta que providenciasse isso mais rápido, porque o pessoal não merece ficar sem água. E eu também acho muito assim, porque a pessoa que está lá, acho muito falta de consideração, porque a pessoa que estava lá, que está hoje só de vigia lá na escola,
Podia muito bem o diretor lá daquela escola pedir para ligar aquela caixa d'água, não deixar sem água, que acredito também que na casa dele também está sem água, né? Então, assim, eu achei muita falta de consideração com os outros, com os outros pessoal daquele povoado lá, ficar sem água, porque uma pessoa não pode ir lá ligar a água, quanto normaliza, bota outra pessoa na vaga para ficar fazendo essa atividade. Então, eu acho que se no mandato, se não tiver organização, não tiver humildade na coisa, as coisas não funcionam. Porque o que aconteceu lá no Olho d'Água, essa pessoa ficar quase 4 dias sem água. 4 dias sem água, porque não tem uma pessoa para ligar essa bomba lá. Então, assim, é uma falta de respeito com aquela comunidade, é uma falta de respeito das pessoas responsáveis por essa pasta. Que com certeza elas sabiam disso, que alguém ligou para elas, como ligou para nós, vereador, também deve ter ligado para alguém para ficar sabendo. Eu fiquei sabendo ontem à noite, já me ligaram ontem à noite, e já andei ligando para algum da pasta aí que estava sendo resolvido. Mas eu acho isso aí um desnecessário deixar acontecer uma situação dessa aí. Viu? Eu quero dizer para tanto o povoado Olho d'Água como todos os povoados, todos os assentamentos, qualquer problema que tiver, se vocês não tiverem para quem ligar, vocês podem ligar para mim, porque eu estou aqui para cobrar. O meu papel é só isso, sou muito bem pago para isso. Meu salário é só para isso, para trabalhar para vocês. Viu? Então, qualquer coisa, eu estou aqui à disposição de vocês. Viu? Estou aqui, meu telefone, vou até deixar, que alguém pode não ter, eu vou deixar meu telefone. É 8416-6284. Pode ligar que eu estou aqui para cobrar, eu vou atrás do órgão responsável, porque aqui a gente está aqui na sede e tem tempo para isso. E eu sou bem pago para isso, para cobrar a pasta responsável, viu? E, do mais, muito obrigado. Se for preciso, decorrer da sessão, eu volto a falar. Só para não esquecer aqui, antes de passar a palavra para o Manelzinho, rapidamente, mas depois eu vou também dar a minha fala. Eu acho que lá na casa do diretor, como você falou aí, lá não estava sem água não, porque ele tem condições diferentes de muitos outros moradores lá, que não tem condição de comprar uma caixa d'água, lá tem. Quando liga a água para ir para a escola, e antes primeiro a dele, que está mais próximo do posto. Então, essa preocupação ele não tem, não. Eu acredito que não. Por isso, senão ele já estava ligando, cobrando, igual os demais moradores do povoado. Tá? Passando aqui a palavra para o vereador Manelzinho. Bom dia a todos. Bom dia a essa casa, a pessoa do vereador Léo, né, presidente da Câmara. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade e dizer ao pessoal do Instagram, seja bem-vindo a nos assistir, aos funcionários, e dar um bem-vindo aqui ao nosso município, todo o povo que está sob nossos cuidados, sob as nossas vigilâncias, né? E só quero dizer para vocês, a gente começou fazendo aqui uns pedidos, né? A rota dos alunos, que é as estradas que trafegam os carros dos alunos, e a gente já está vendo que está sendo providenciado em alguns lugares, como ali no Batalha, né? Teve aquela região crítica e já foram lá, e a iluminação pública foi aquele requerimento que eu fiz ontem, e eu peço que venha acontecer logo, logo, né? E a limpeza dos nossos povoados ainda não está acontecendo. A gente fez aí uns 15 dias atrás, ou seja, mais tempo, né? E a gente pede que o líder do governo não está para correr atrás, que nós queremos um higiene melhor para nossos povoados, né? Não só pelo povoado, pela cidade e tudo, enfim. E aqui a gente vai fazer também um pedido, viu, presidente? Você passa para o líder do governo, seguranças, nossos povoados, segurança, para que venha a segurança, tá? Pelo menos os fins de semana,
verificando lá e passando nas nossas comunidades, nosso povoado, para que as coisas, de maneira mais a situação que se passa nos povoados, né? Às vezes as pessoas atiram, né? Empinam moto, detonam, ou seja, incomoda os idosos. Isso, às vezes, não é bom para a nossa família, para nós que somos seres humanos, nós queremos o bem do nosso povo. A sociedade quer o bem, né? Então, existe um momento. Para quem faz zoada, tem o momento dos enduro, certo? Dos motoqueiros, né? E para os atiradores, que vai para o meio do matão lá, né? Matar porcão, que estão comendo as roças alheias, né? Enfim, é isso aí. Mas atirar não é local, no meio do povo não é local. A gente tem as informações e só pede ao nosso município segurança. A gente já teve informação sobre a viatura que não está adequada para fazer essas demandas. Mas nós caçamos um jeitinho e vamos organizar para tudo isso acontecer. E demais requerimentos a gente tem feito e a gente vai esperar isso acontecer. Muito obrigado e um bom dia. Sim, vereador. Reforçando aqui o pedido de segurança aí do vereador Manelzinho, que eu já fui procurado aqui, Manelzinho, por pessoa lá da Paciência, e contou esse relato que está acontecendo lá de gente se amostrando, na verdade, né? Se amostrando com arma lá, dando tiro. E a Paciência hoje merece um olhar da segurança do nosso policial, um olhar especial. Um olhar especial, principalmente no final de semana. Que tem muita gente lá já, tem uns querendo amostrar as presas lá na Paciência. E aí o remédio desse pessoal é polícia neles. É polícia, na hora que eles estiverem perca, estiver perdendo as armas deles, andar se amostrando, querendo se aparecer, na hora que eles começarem a perder e assinar um processo, eles ficam espertos. Porque arma não é proibido, eu não acho errado ninguém usar uma arma. Agora, uma arma não é para ninguém andar atirando no meio do povo, é igual você falou. Uma arma é para você se prevenir, para você se livrar uma hora de um aperto. Eu acho que qualquer cidadão que tenha a cabeça legal pode usar uma arma. Agora, para andar se amostrando, não, andar exibindo ela, andar dando tiro no meio dos outros, isso é saliência. Então, a polícia, a gente vai passar isso para a polícia. Eu espero que o pessoal também, que mora lá, falar o nome desse cidadão, não precisa se identificar não, falar o nome, para a polícia saber e já ir direto atrás desse pessoal, que é muito importante. A polícia não trabalha, não adivinha. O pessoal lá que vê tem que falar o nome para a polícia. Não é obrigado a dizer quem é não, dizer só, eu aqui da Paciência assim, tem fulano de tal assim, que a polícia vai em cima para atrás desse indivíduo lá, porque isso aí é papel de gente ruim, que anda fazendo esse tipo de coisa é papel de gente ruim, né? E eu conto com vocês, vamos correr atrás para a gente cobrar isso do nosso policiamento. Até terminar aqui a sessão, se quiser entrar na delegacia, nós vamos lá passar para o chefe da militar aqui, para ele estar sabendo dessas coisas lá, para dar uma volta lá, para saber quem é esse pessoal que está lá, com essas ousadias. Viu? É que a gente está para isso mesmo, para agradar quem presta e desagradar quem não presta. Conte comigo. É isso aí, vereador. É verdade, a gente está aqui para cobrar e reivindicar aquilo que é de necessidade do nosso povo, dos nossos povoados, viu, Manel? Vereador Teodoro, dispensa. Vereadora Carol. Vereador Cristiano, do Bateria. Bom dia, senhor presidente, bom dia os funcionários da casa, bom dia os colegas vereadores, bom dia vereadora Carol, a ausência da nossa amiga Valéria, né? Dá um bom dia aqui também para o nosso amigo Felipe, que não pôde comparecer hoje na sessão porque está em audiência. Mas só quero agradecer o público do Instagram que nos assiste, os funcionários da casa, e desejar uma ótima semana para todos e um ótimo feriado e aí desse carnaval. Meu muito obrigado. Vereador Manuel Max. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, a todos do Instagram, um bom dia a todos. Vereadora Carol, um bom dia a todos.
o nosso vereador ali, Manelzinho, como sempre, muito animado e fazendo as cobranças dele para a região, e isso é importante. Assim como os demais também fazem, assim como o vereador Arinaldo fez para o Olho d'Água, né, que não tem como a comunidade ficar 4 dias sem água, né? A gente espera que seja solucionado. Manelzinha, o que nos alegra, o que nos faz animar, seguir em frente, é a gente fazer a cobrança e ela ser concluída, porque quando ela é concluída lá, o benefício é para o povo, que é o objetivo principal, né? Então a gente está aqui para isso, e os companheiros, né, você está de parabéns, levantando, né, a bandeira lá da sua região, e a questão da segurança também ela é muito importante. Eu trago uma preocupação muito grande, são dezenas e dezenas de pessoas entrando em contato comigo aqui, a respeito de um caso muito sério que está acontecendo no nosso município, e que a gente precisa saber realmente como está. A questão do funcionário público, muitos não estão recebendo o PIS/PASEP. Outros falaram que estão recebendo o por metade. Então, eu queria saber da parte, junto com os companheiros vereadores, o que realmente está acontecendo, né? Da parte da gestão, saber da parte contábil do nosso município, a questão de finanças, né? Setor de finanças, para explicar para a gente realmente o que está acontecendo, porque há uma preocupação muito grande nesses funcionários que recebem, né? É um repasse que vem, né, do governo federal, e eu não sei se foi por falta de informação, e a gente precisa saber realmente o que aconteceu. Porque se o problema foi através daqui do nosso município, acredito que a prefeitura tem a responsabilidade de arcar com esse problema. Por quê? Porque alguém tem que pagar, né? Alguém tem que pagar. E se o setor responsável teve alguma falha, que eu não sei, por isso que a gente, não sei se teve, de onde foi, por isso que a gente está querendo alguma explicação, porque alguém vai ter que pagar, que essas pessoas têm o direito delas, né? Então, são as pessoas entrando em contato aqui comigo, dizer que a gente está aqui, acredito que não só eu, também os demais vereadores, há essa preocupação também. Acredito que vocês também, não é possível que vocês não tenham sido cobrado, ou algum funcionário falou para vocês. Para mim, bastante pessoas me falaram, então a gente está aqui para estar falando por essas pessoas e vendo a solução que deve ser tomada para que seja resolvido, né? Então, eu queria uma explicação da parte da gestão para ver realmente o que foi que aconteceu. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Uma palavra, vereador Ruimar. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Caroline, que nos assiste através do Instagram. As nossas falas hoje aqui, a gente falando a respeito de requerimentos, de indicações, né, e nós, vereador, quando fazemos uma indicação, um requerimento, é justamente para atender um pedido da população. Né, e a gente sabe que, apesar de que o nosso município é um dos municípios pequenos do Brasil e que tem muitos problemas, mais do que outros municípios que são do mesmo tamanho que a gente, devido à distância de um lado a outro do nosso município, né, a gente tem muitos problemas que às vezes outros municípios não têm, né, mas nós estamos falando de Sítio Novo, a gente tem que realmente falar dos problemas de Sítio Novo. E eu vejo como aqui todos os vereadores já fizeram pontuação sobre a questão da tampa da caixa d'água do povoado Santa Maria. E ontem, após a sessão, eu recebi ligação de algumas pessoas também da Santa Maria fazendo essa cobrança. E a gente analisando friamente, sem criticar ninguém, mas o SAAI, que é o responsável por esse sistema no nosso município, a gente vê que parece que está tendo assim uma falta de querer resolver o problema, né? Porque se a tampa da caixa veio errada, deveria ter feito alguma coisa para improvisar, para que não
tampasse, botasse um plástico, alguma coisa, como foi sugerido agora. Porque esse problema não é de hoje. Esse problema, desde o ano passado, todinho praticamente, está aquele problema lá na Santa Maria. Aí fica postergando essa resolução de um problema como esse. Eu não sei se é porque foi o vereador Erinaldo, foi o vereador Ruimar, foi o vereador Teodoro, se foi a gente que fez esse pedido e que parece que não estão, assim, tomando gosto com a coisa. É assim, eu acho que, no meu ponto de vista, como legislador, como cidadão, que todos nós somos, eu acho que é mais barato solucionar um problema desse do que trazer um bocado de gente, às vezes, que já adoeceram por problema de estar tomando uma água contaminada. No meu ponto de vista, né? E ontem mesmo foi citado de novo essa problemática. E assim, no meu ponto de vista, eu acho que o negócio desse era para as pessoas ir lá do SAAI, a própria comunidade já se disponibilizou a ajudar para que solucionasse aquele problema lá. Se precisar de mão de obra, alguma coisa, eles estão lá para ajudar, para solucionar. E não resolve. Não resolve um problema que aparentemente é tão simples de resolver. Aparentemente, se não tem a tampa da caixa, mas tem aqueles plástico grosso que pode fazer uma estrutura de ferro, ou de madeira, ou de alguma coisa, e tampar aquela tampa daquela caixa lá para que resolva esse problema. Porque eu acho que a população inteira de lá já ligou para um ou para outro vereador pedindo solução naquela situação. Então, a gente, quando faz um requerimento aqui, a gente está fazendo um requerimento nessa situação. Não é nós, quem mora na Santa Maria é o povo da Santa Maria. Não é nós, vereador aqui de Sítio Novo. Não tem nenhum vereador aqui que mora lá na Santa Maria. Mas aquele povo está precisando. Se eles estão pedindo, é porque eles estão precisando e eles estão vendo a real necessidade. Né? Então, o líder de governo não está aqui, mas o presidente está aqui, né, para que reforce, junto ao SAAI, que eles prestem esclarecimento, se caso for, convoque o diretor do SAAI aqui para ele prestar algum esclarecimento, realmente que dia que vai acontecer, quando vai acontecer e por que não foi feito ainda resolver essa solução lá para aquele povo. Né? Todo mundo tem requerimentos e mais requerimentos aqui. A gente sabe que nenhum prefeito nunca vai resolver todos os problemas ao mesmo tempo. Mas tem coisas que a gente tem que dar prioridade, principalmente na questão da saúde, né? Porque a água é vida. Tá aí o Manuelzinho fez um requerimento também aqui, diz que o pH da água lá da Santa Maria parece que está muito baixo, né? Da Paciência está muito baixo, né? Quer dizer, nós temos um químico aqui no SAAI, tem um químico pago pelo município para cuidar da água do município. Então, se está baixo, já deveria ter feito a correção dessa água, porque tem soluções para que seja solucionada essa questão, né? Então, esse problema não era nem mais para estar acontecendo aqui em Sítio Novo, em todo o município de Sítio Novo, que nós temos um químico pago pelo SAAI para resolver essa problemática. Não é? Então, a minha colocação é justamente isso, que a gente não está aqui não para criticar, mas a gente está aqui para pedir soluções para que as coisas aconteçam dentro do nosso município. E se precisar da nossa ajuda para alguma coisa, a gente é acostumado já a ajudar coisas que às vezes um secretário tem dificuldade. A gente sempre se disponibilizou também para ajudar também a resolver, a solucionar vários problemas dentro do nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. Estimado vereador, queria aqui cumprimentar nossas amigas aqui, companheiras, colegas de trabalho também, né, as conselheiras tutelares, a nossa amiga Lígia e a Andréia. Sejam muito bem-vindas e voltem sempre. Vereador, antes de nós encerrarmos aqui o nosso pequeno expediente aqui, eu queria dar aqui meus... Não, eu vou fazer depois o requerimento. Sim. Falando sobre a tampa da caixa d'água do povoado de Santa Maria. Eu ontem à noite também recebi algumas ligações, né? Não vou nem falar o nome da pessoa para não expor aqui, mas o pessoal lá muito chateado, e eu vejo assim, com razão. Eu acho assim que é uma grande falta de respeito.
Eu acredito assim, as pessoas daquele povoado, um povoado de tão grande porte já, como é Santa Maria, muita gente convivendo, vivendo naquele lugar. E a gente não tem um problema aqui de 15 ou 20 dias, né? Porque se tivesse um prazo somente dessa quantidade de dias, a gente estaria até entendendo. Não, a tampa foi comprada realmente, mas veio errada. Tem um prazo para a empresa repor, receber ela, fazer a substituição, a troca, tem um processo tal, para poder mandar outra caixa. Mas nós estamos aqui falando e tratando de um caso que tem 1 ano ou mais. É demais. Assim, a gente não está, como falou, como a gente fala, o prefeito, ele não dá conta de resolver todas as demandas do município em cima. É muitos problemas, a gente sabe da correria. Eu presencio muito, assim, de perto. A gente vê as dificuldades que o prefeito vem passando, que o município está passando, a gente sabe, mas assim, não é um problema de 2, 3 meses, já vai fazer muito tempo. É uma troca só de uma caixa, de uma tampa de uma caixa d'água. Ontem a pessoa que me ligou se queixava de sentir doenças, com o corpo coçando. A gente até brincou no telefone querendo sorrir para não deixar a pessoa mais para baixo, mas assim, não é coisa, é um assunto muito sério isso, é saúde, como falou o vereador, água é vida, água é saúde. Lá está exposto há mais de ano. Como é que não está a situação dessa caixa d'água por dentro? Presidente, só um minutinho aqui na sua fala. O Jails, que é um dos representantes do SAI, acabou de ligar agora que o pessoal já foram levar o metalon e a lona para fazer... improvisar uma tampa. Improvisar a tampa e o químico também para ver o negócio. Fazer a limpeza. Isso, já acabou de ir, viu? Que bom. Então, agradecer, né? Muito pronto. Obrigado pela informação. Então, a gente está aqui para isso, né? Para cobrar e reivindicar para que as coisas vão acontecendo, como a gente estava falando. Não tem como resolver tudo, mas são questões que já vinham se estendendo há muito tempo, como nós estamos falando. Não vai botar a tampa permanente, mas vai improvisar. Já é muita coisa, está resolvendo o problema. Muito obrigado aí aos funcionários do SAI que estão tomando e ao prefeito. Gente, Léo, deixa só vereador, só eu complementar bem aqui as minhas falas, que aí quando vocês terminarem aqui, a gente já vai para nossa indicação, né? O assunto aqui do vereador Max Barbosa, né, quanto ao PIS/PASEP. Essa é outra situação que eu queria também pedir aos nossos gestores, às pessoas responsáveis pela pasta, ao nosso secretário, a gente vai vereador, comunicar a pessoa responsável pela essa parte e vai pedir um esclarecimento e a gente em breve vai estar dando essa resposta aí para o pessoal, viu? A gente vai providenciar e cobrar, até porque eu acredito que não só você, como todos os vereadores aqui, eu acho que já tem recebido essas cobranças, porque eu já recebi. Então, fica aqui o meu apelo também ao prefeito, a gente vai fazer essa cobrança e eu espero que a gente logo, breve, logo essa outra próxima sessão, a gente traga alguma resposta para o nosso povo. Falando aqui do meu amigo Manel também, respeito, Manelzinho, suas cobranças, é interessante, né? A gente sempre bateu nessa tecla, a gente sempre viu aqui como é que funciona, como é que as meninas estão aqui também, elas sabem que elas são conselheiras, é uma coisa, não tem nada a ver com a outra, mas de vez em quando liga, né? Conselho com a segurança pública do nosso município, policiamento, e a gente sabe como é que a gente hoje em relação à região da Serra da Cinta. Acho que, pelo caso de ficar tão distante a sede da nossa delegacia, as coisas andam mais, né, soltas. As pessoas brincam mais com a segurança, o armamento é maior, as pessoas usam à vontade, fazem do jeito que bem quer, e assim, sempre foi assim, mas que isso aí, para a gente conseguir chegar e a gente conseguir amenizar um pouco a situação, a gente sabe que isso aí vai ter que ter um reforço, vai ter que ter, da nossa parte aqui, uma contribuição para que a gente possa ter uma guarda por lá, ou que a gente consiga mais as viaturas para estar disponibilizando, viaturas para rodar no interior, principalmente naquela região. Mas é isso aí, a gente vai ficar aqui fazendo esse papel que o meu amigo está fazendo e ajudando e dando suporte para que as coisas possam realmente acontecer como tem que ser feito, né?
E a gente está aqui, conte com a gente, conte com o nosso apoio, conte com o apoio dos vereadores. A gente vai estar aqui sempre reforçando seu pedido aqui, lhe dando suporte para que você consiga levar a demanda que o povo da região da Serra da Cinta vão estar fazendo a você. E a gente, como vereador, companheiro, a gente está aqui para se ajudar, dar as mãos e fazer a coisa acontecer. Voltando aqui, o assunto aqui que o vereador Erinaldo tocou na primeira fala, eu também, vereador, eu tenho recebido de ontem, antes de ontem, ontem e ontem à noite, principalmente. Se eu tivesse dado atenção ao meu telefone aqui, eu não teria nem dormido, teria passado a noite olhando mensagem. Eu recebi só ontem mais de 100 mensagens. Então, eu ia tocar no assunto também e vou pegar o gancho das suas palavras. Os seus pensamentos, a sua resposta é a mesma que eu queria dar, e queria também fazer essa pergunta aqui. Por que um povoado, que nem o povoado Olho d'Água, tanta gente ali, tantos moradores, né, passando por 3 dias, ia passar por 4º dia hoje sem água, sendo que lá não tem nenhum problema de energia e nem de bomba de poço. 2 poços, o povoado de Olho d'Água, 4 dias ia fazer hoje sem água. O que a gente pode denominar isso como o quê? A gente fica se perguntando, não, se a bomba queimou, todo mundo entende, faltou energia, teve um problema elétrico, não, tudo bem. Agora o poço, quando queima a bomba, é 1 mês sem água. Quando dá um problema elétrico, é outro. E agora, quando não tem, está tudo perfeito, passa 4 dias. Como é que vai, onde é que vai chegar? É uma vergonha, pô, é uma molecagem isso aí. Onde é que está o erro? Onde é que está o erro? É porque lá tem um gestor lá e o gestor está ajudando a fazer a gestão. Exatamente. É o que as pessoas estão me dizendo, que lá não é o prefeito aqui que manda. Lá tem outra pessoa que está bagunçando a gestão do prefeito e se passando para o prefeito lá. É o que as pessoas dizem, não é o que estou dizendo. É o que as mensagens no celular que a gente recebe dizem. É porque lá tem um contratado. Lá tem 2 vigias da escola que são concursados. E sempre foi 2 vigias contratados. Esses 2 vigias que são contratados, eles fazem o trabalho da escola de vigia e eles, final de semana, revezam para fazer a ligação quando não estão na escola. O que tá, na folga vai fazer o final de semana do poço. Ou seja, eles ficam substituindo. Como só está tendo segundo que me passaram, um contrato de vigia lá, os outros 2 lá não vão se envolver, porque são concursados. Por que não fez igual já vinha acontecendo os anos anteriores? Todos os anos anteriores para trás eram feitos desta forma. Os vigias contratados, eles fazem esse trabalho. Por que agora não vão mais fazer? O contratado que está lá hoje trabalhando já desde o dia que iniciou as aulas, segundo que as pessoas me falaram, que ele não vai para o poço. Então lá está sem ninguém. E a prefeitura está pagando alguém. Então o que está faltando? Porque eu estive conversando já outro dia com a secretária, já cobrei do nosso prefeito, ele disse que estava resolvido e pelo que eu estou sabendo ainda não está resolvido. Hoje foi ligada a água, porque começou a repercutir de onde para cá, virou o bicho. Mas quem foi lá ligar a água ainda foi o vigia, que ainda não está na folha, que ainda não foi chamado para trabalhar. Ele se sensibilizou com a situação do povoado, da escola, porque hoje ia parar as aulas. Hoje os pais estavam já iam começar a fazer tipo uma greve lá, reivindicação, para não mandar os seus filhos para a escola, porque não tem condição, ninguém vai mandar o seu filho para ir morrer de sede dentro de uma escola. Então os pais estavam fazendo reuniões através de grupos e conversando entre si para hoje pararem, não iam mandar mais seus filhos. Então o vigia que hoje ainda está lá sem contrato, foi lá, se sensibilizou, foi lá e ligou, porque o povo todo em cima dele, né? Então é assim, queria pedir ao nosso prefeito aqui, para encerrar minhas palavras, que o nosso prefeito dê uma atenção para o nosso povoado Olho d'Água, são gente querida, gente que nos apoiaram, o pessoal está cobrando, a gente aqui, vereador, acredito que você também está sendo cobrado da mesma forma aqui que nós, vereadores, estamos sendo, e que o senhor dê uma atençãozinha melhor para o Olho d'Água, resolva essa situação, que eu não sei onde que está o erro lá, mas que você procure resolver, vá lá,
Vamos mandar chamar o povo aqui, sente, faça reunião, mas vamos desenrolar, porque o povo não merece passar essa quantidade de dias sem água em suas caixas d'água. Quer dizer, quem tem caixa, né, e quem não tem, não é para lavar a roupa. O pessoal não merece isso, tá bom? Fica o meu apelo aqui a nossos gestores. Voltar a palavra aqui para o vereador Cristiano. Presidente, eu achei que não fosse nem preciso eu tocar nesse assunto dessa tampa dessa caixa d'água, porque quando eu cheguei aqui já tinha essa lenda, que para mim já virou uma lenda, né? Eu não falei aqui em plenário, mas eu cheguei até a brincar com os vereadores, porque segundo informações eu tive, que veio uma tampa de uma caixa d'água e não deu, né? Por a caixa ser muito antiga. Até eu brinquei, será que o município não tem condição de comprar uma caixa nova, né? Se o SAAI não tem condições de manter lá, porque não tem arrecadação, cobre. O importante é ter um bom funcionamento naquele povoado. Mas eu pensei que não fosse preciso eu tocar nesse assunto, porque eu cheguei aqui já tem há 2 meses, praticamente, mas essa lenda já vem de quase 1 ano aí para trás. Que bom que está fazendo uma paliativa lá, né, para fazer essa tampa lá, improvisar, mas eu creio que se não encontrar a tampa adequada, eu acho que o município tem condição de comprar uma caixa daquela sim, para repor lá na situação lá da comunidade. Porque nós não estamos falando de uma pessoa, estamos falando de uma comunidade. E era só isso, minhas palavras a respeito dessa tampa dessa caixa d'água. Vereador Teodoro. Bom dia, senhor presidente, demais pessoas aqui presentes. Senhor presidente, eu só queria que você explicasse mais direitinho aí sobre essa questão do olho d'água, porque eu não entendi. Eu acho que você atribuiu a alguém que trabalha na escola. Essa pessoa que trabalha na escola, ela é responsável para ir ligar a bomba lá do poço? Como é que é? Todos os anos era. Por que isso não pode ser? Os anos anteriores, o vigia da escola, são 2 contratos, eles revezavam o trabalho. O senhor não entendeu, então, o senhor não entendeu minha pergunta. Não, estou dizendo, é o vigia da escola, todos os anos foi. Só se for esse que vai mudar lá. Mas os anos anteriores, os vigias das escolas... está distorcendo minha pergunta. Deixa eu falar. Sim. É lógico que não é justo as pessoas do povoado do Olho d'Água estar sem água por 4 dias. Não estou dizendo que é certo. Eu estou lhe perguntando se alguém da escola lá é atribuído para resolver esse problema. Se tem esse poder de resolver. O poder, eu acho que isso, os anos anteriores, quem atribuía isso aí é a própria... direção. Ele disse que hoje a escola, a direção da escola que resolvia. Não, aqui é determinado, aqui o funcionário daqui já, que vai ser contratado lá, que eu não sei como é que funciona a contratação desse povo, mas que os vigias anteriores que eram contratados, já era determinada a função. Você vai ficar revezando. São 2 contratos, final de semana vai um, final de semana vai outro. Agora eu não sei como é que é feita essa contratação. Isso aí eu já não sei de nada, porque a minha função aqui é totalmente mas isso só que tem que resolver ser verificado antes de estar fazendo acusações. Não estou fazendo acusação, não. Eu estou dizendo Só um minutinho. Eu estou dizendo como funcionava os anos anteriores. Eu estou dizendo que mudou este ano. Entendeu? Só um minutinho. Agora que eu acho que se eu fosse como eu já falei, com o secretário, já falei com o prefeito, ele disse que já autorizou, que tem que ser feito lá. Mas essa é a minha pergunta que eu fiz para o senhor. Já foi autorizado pela secretária daqui que ele resolva o caso lá, o diretor divida da mesma forma que ele vinha fazendo antes, que vinha sendo feito antes, que divida as tarefas entre os 2 contratos, porque lá é contrato. Entendeu? E antes funcionava assim, entendeu? Senhor presidente, eu não estou falando de contrato, se existe ou não. Eu lhe fiz uma pergunta se a pessoa da escola, que é responsável pela escola, ou algo nesse sentido, tem o poder de pegar um contratado da escola para jogar lá para o poço, para fazer esse serviço. Se a secretária não deve pagar por esse erro de alguém. Se a secretária aqui autorizar ele tem sim, que ele é o diretor responsável da escola. Então o funcionário é responsabilidade dele lá na escola. Então o que ele disser para fazer, eu acredito que o funcionário tem que receber. Só respondendo bem claro a resposta aqui do vereador Teodoro, eu acho, vereador Teodoro, que essa pergunta sua é uma pergunta assim, muito, que eu acho que ela é desnecessária, porque o diretor daquela escola lá tem poder até de contratar o funcionário lá que contrata, imagina para pedir um funcionário daquele para ir lá ligar a bomba lá, que está todo mundo precisando na comunidade. Eu acho que essa pergunta ela é um pouco perturbada, que ela é um pouco, acho que é para, sabe, porque
se ele tem poder de contratar, de tirar o que ligava a bomba lá, o que ligava a bomba antes, e botar na escola, ele tem poder de botar outro lá que a comunidade precisa. Não precisa nem ligar para a secretária aqui, nem para ninguém, porque ele tem poder de mais coisa lá dentro. Tem coisa mais? Então eu acho que isso aí é desnecessário, essa pergunta sua. Vereador Arinaldo, você distorceu novamente minha fala. Eu não perguntei se ninguém tem poder de contratar alguém lá e botar ou não. Eu perguntei se o funcionário da escola, se ele tem esse poder de colocar ele para ir ligar a bomba. Então, se ele tem esse poder, ele está errado. Agora, se ele não tem esse poder de fazer isso... E eu estou lhe respondendo que eu acho que ele tem... Bora encerrar o assunto. Ele tem poder. Aí a comunidade vai pagar por o erro lá. Não, a comunidade não merece estar pagando 4 dias sem água por o erro de alguém, então, não. Não é o erro, não. Eu acho que tem que ter ser humano, né? Ser ser humano para poder fazer. Vereador Arinaldo. Entendeu? Vereador, a discussão está em aberta, enquanto não terminar, você não pode... Não, é porque eu já respondi a pergunta dele, ele entendeu, vereador. É porque ele está querendo também, eu não sei o que o Teodoro está querendo entender, mas já eu não estou querendo nada, não, senhor. Ei, a pergunta já está distorcendo as coisas. Ei, eu quero uma parte aqui só para a gente acabar de concluir. Gente, todos nós sabemos o que está acontecendo no olho d'água. Não é preciso a gente entrar em pequenos detalhes, mas todo mundo sabe o que está acontecendo no olho d'água, às vezes o que acontece em muitos lugares. A gente sabe que, às vezes, o funcionário das escolas, os vigias das escolas, eles já são contratados e já são determinados para ele ligar a bomba em determinado horário e desligar em determinado horário de serviço dele que eles estão trabalhando. Horário que eles estão trabalhando. Todo mundo sabe disso, mas parece que no olho d'água tem uma particularidade com o presidente da Câmara. Né? A questão de direção de escola, a questão dessa coisa. Aí estão distorcendo algumas coisas nesse sentido, que não poderia acontecer. Assim, eu estou achando que está faltando uma determinação do nosso prefeito em chegar lá e dizer, olha, você é funcionário contratado pelo município, tal hora você vai ligar a bomba e tal hora você vai desligar e acabou a história. Se ele não quiser, bota o outro. Mas é isso. E resolve-se o problema. Mas a população não pode. A população não pode estar pagando um preço por essas picuinhas, por essas brigazinhas pequenas. Por essas brigazinhas pequenas. Quem está hoje sofrendo lá é a população. Lá tinha 2 vigias que faziam vigia da escola contratado pelo município. Eles são contratados pelo município para prestar um serviço para o município. Então, não custa nada a pessoa ir lá, 2 minutos ele vai liga a bomba. 2 horas, 3 horas depois ele vai lá e desliga a bomba. A própria população, eu já vi alguns áudios das pessoas de lá se prontificando. Se for preciso, nós vamos ligar. Mas aí o seguinte, se a população for ligar e dar um BO, quem é que vai responder por isso? É isso que está sendo... querendo evitar que aconteça essa problemática. Se tem as pessoas contratadas do município para trabalhar, para fazer qualquer serviço que o município precisar lá, por que essas pessoas não estão fazendo? Por que não está havendo uma determinação de alguém que é, por exemplo, um diretor de uma escola, num determinado povoado, ele é um braço do prefeito naquele povoado. Né? Tem muitas determinações que um funcionário dele pode resolver. Um funcionário da escola pode resolver. Né? E isso não está acontecendo no olho d'água. Está entendendo? Então, são problemáticas como essas que nós estamos discutindo aqui. Está precisando realmente de um apertozinho nos parafusos lá. O que está precisando é justamente isso. Só para... Meu raciocínio não foi na intenção de falar que tem... tipo o Arinaldo falou, que o diretor contrata, tira, bota, faz isso, entendeu? Minha colocação foi no sentido de resolver o problema. Eu não quero nem saber de picuinha de alguém com alguém por lá, não. Eu quero que a pessoa não pague o pato pelos outros. E se tiver alguém errado, tem que pagar. Pelas consequências. Se eu faço um compromisso com o vereador Ruimar de colocar uma pessoa para trabalhar, de fazer determinada coisa e ele não estiver fazendo, qual é a minha providência? Como é resolver o problema. Tira. Se não está resolvendo, tira, coloca outro. Vereador Léo, posso dar minha justificativa? Pode sim, vereador. Eu quero... dar os bem-vindos aqui a Lígia, né, Conselho Tutelar, junto com seus parceiros. E justificando aqui a minha reivindicação, ou seja, meu requerimento sobre a segurança, a gente não direciona só a Serra da Cinta, todos os povoados, a gente vê que precisa de uma segurança, certo? Mas assim,
Eu quero agradecer a todos vocês por compreensão e pelo apoio. E vamos em frente, nós vereadores, vamos lutar pelo nosso povo, certo? A gente não está pedindo também segurança para ir correr atrás de ninguém, sim para manter segurança em todas as áreas. Porque quando a gente tem uma empresa, a gente tem um seguro. Quando a gente tem ou seja, um empresário, tem uma firma e tudo, ela tem uma segurança. Então, nosso município ele precisa de segurança. Nosso povo precisa de segurança, né? Até mesmo para aquelas pessoas que andam desordenadamente, empinando moto, às vezes bate numa pessoa, numa criança, ou seja, em qualquer situação. Com respeito a essas situações, sobre caixa d'água, essas coisas, estrada e tudo, tem umas necessidades que às vezes nem o nosso gestor não está sabendo. A gente passa para a liderança, às vezes eles dormem um pouco e as coisas acontecem e não é informado no gestor, né? Então essa é a minha justificativa que eu quero falar para vocês. Eu acho que mais ou menos anda assim, né? Que precisa mais o secretariado levar mais rápido ao nosso gestor para ele indicar e enviar que as coisas acontecem, né? É isso aí. E um bom dia, até a próxima, se Deus quiser. Antes de fazer aqui a leitura aqui, nós temos aqui uma indicação, a indicação do vereador Manel, indicação 0011-2025, viu, secretária? Só para encerrar minhas palavras aqui dentro do pequeno expediente, a gente está aqui, todos nós, para isso aqui, para debater, para a gente chegar a um bom senso, para cobrar e para tentar resolver os erros que acontecem dentro do nosso município, vereador Arinaldo, como falou o vereador Teodoro, para a gente solucionar os problemas que vêm ao dia a dia, para consertar erros, para punir quem está errado e tentar fazer a coisa acontecer da melhor forma possível, para que ninguém seja prejudicado, nenhum estudante, nenhum morador, todos os povoados. A gente sabe que sempre vai ter isso aqui, são problemas, e a gente está aqui para buscar soluções para eles, né? E é isso que nós vamos fazer. E o Olho d'Água realmente está precisando de uma solução. Mas que seja da forma certa, que seja da maneira correta, que seja punido realmente quem esteja errado. Eu não defendo e não gosto de injustiça. Punir quem esteja errado, quem esteja trabalhando de forma errada. Viu? São minhas palavras. E muito obrigado, vereador Arinaldo, pelas suas palavras. Bora fazer a leitura, secretária. Indicação de número 011/2025. Autor, vereador Manuel Pereira de Souza. Manuel Pereira de Souza, vereador com assento nesta Câmara Municipal, no uso de suas atribuições legais, regimentais e após ouvido plenário, indica ao excelentíssimo senhor Antônio Coelho Rodrigues, prefeito municipal, a seguinte providência: que viabilize a extensão dos atendimentos que acontecem apenas de segunda a sexta-feira, o funcionamento dos postos de saúde no interior do município, para que passem também a serem realizados aos sábados e domingos. Justificativa: a abertura dos postos aos sábados e domingos proporcionará maior acessibilidade da população aos serviços essenciais de saúde. É importante ressaltar ainda que a abertura dos postos de saúde aos sábados e domingos devem ser planejada e organizada com equipes completas e estrutura adequada para atender a demanda da população. Além disso, é fundamental que a população seja informada sobre os horários de funcionamento e os serviços oferecidos nesses dias. Vereador Manuel, você tem a palavra para fazer a defesa do seu requerimento, da sua indicação. Não, estava ligado. Eu tenho 20 anos agora.
Desliguei. Olá, gente. Bom dia, mais uma vez. Estou de volta a justificar aqui. Sim, Léo, presidente. A gente fez esse requerimento, fez essa colocação aí. Porque, assim, eu acho justo, né? Nós recebemos atendimento sábado, domingo nas nossas unidades básicas. Isso é importante para o nosso povo, porque já pensou, a pessoa está com um problema no sábado, no domingo, não tem um atendimento na nossa unidade básica. Então, é assim. Eu sei que não é fácil o contrato, né? Mas com um aumento e pedido do gestor com o governo, alguma organização, mais recursos para a nossa saúde, nós vamos contratar mais gente para o nosso povo ficar alinhado e mais abençoado, né? E é só isso, meu abraço. Muito bem, vereador. Algum vereador quer se manifestar sobre o requerimento do vereador Manuel? Eu gostaria de me manifestar. Ontem teve audiência pública aqui do último quadrimestre da saúde, né? E foi uma das colocações que a gente colocou, inclusive o Manuel estava junto comigo aqui, quando a gente estava falando com a secretária de saúde, e ela explicou, né, alguma parte que é possível fazer, né, desde que o município se disponha de recursos para atender a população, para aumentar a equipe, né? E ela explicando para mim que, por exemplo, para ficar os finais de semana, tem que ter uma equipe completa, porque se deixar só o técnico de enfermagem no posto, o que ele pode fazer? Uma pequena costura, suturazinha, alguma coisa, um curativo, alguma coisa nesse sentido. Nem passar um medicamento o técnico não pode passar um medicamento para pressão, para nada, qualquer coisa, para estabilizar. Ele tem que encaminhar para o hospital, para o atendimento, né? A mesma coisa é o enfermeiro. O enfermeiro também ele é limitado a passar certo tipo de medicamento. Os médicos são de segunda a sexta que ficam no povoado, né? Aí para ficar uma equipe, de repente bota uma equipe que não está completa e pode ocasionar problemas às vezes maior, né? Mas diz que é uma sugestão que pode também ser vista, pensada e bem estudada, pelo menos na Paciência, que é o maior povoado, né? Para dar um suporte maior àquela região da Serra da Cinta, né? Ela diz, mas isso tudo depende do financeiro e do prefeito para que realmente isso aconteça. Que o Manuel não ficou até o final da audiência pública, mas a gente conversou, aprofundou mais esse questionamento e ela deu mais ou menos uma justificativa. A gente sabe que realmente precisa aquela região porque é muito distante, né? Se for possível acrescentar essa equipe, principalmente lá no grande povoado, né, que é a Paciência, né? A Paciência é o maior povoado do nosso município, né? Fica bem centralizada para dar um suporte melhor, né, para a saúde da nossa população daquela região. Vereador, é isso aí mesmo, só que é o seguinte, a gente já fica o pedido, a licitação, as coisas ela vai se encaixando, entendeu? Vai que daqui 4 anos não está encaixado tudo no seu devido lugar. Isso, né? Então eu gostaria que a gente continuasse com esse pedido e que isso acontecesse, né? Porque assim, se não acontecer com 4 anos, mas com 10, com 20 anos eu quero que isso aconteça, porque nosso município ele vai só melhorar, ele não vai cair, só vai crescer, né? Então, muito obrigado. O vereador Marcos Barbosa. Bom dia novamente. Cumprimentar os conselheiros que estão aqui, em nome da Lígia Andréia, a todos. Amigo Gomes ali também, que chegou.
esse requerimento 011 do Manelzinho, quando eu digo que o Manelzinho veio com tudo para cá, né? Ele é muito válido em meu pensamento também, Manuel. Por quê? Primeiro, a pessoa não escolhe o dia de adoecer, né? Ninguém escolhe o dia de adoecer, senão. E a gente percebe, vê a questão dos finais de semana também no interior. Tem ligações diretas para cá, no sentido de um acidente que teve, muitos eventos, essa questão. Então é muito válido a questão dos interiores estar trabalhando, né, 24 horas, os postos de saúde abertos, para atender a nossa população. Pode ter certeza que meu voto é sim, viu? Obrigado, presidente. Mais algum vereador? Eu vou deixar só minha opinião antes de abrir a votação, que eu concordo, viu, Manuel, que você tem o meu apoio. E eu me recordo de um incidente que aconteceu um dia desse aqui, que a gente até perdeu um grande amigo por conta de um corte no braço. Um corte no braço. O cara morreu com uma facada no braço, coisa que eu nem acreditei. Perdeu o sangue todinho. E por falta de um atendimento de uma pessoa preparada, experiente, o cara veio a óbito, né? Por falta de um simples atendimento de uma pessoa qualificada que tivesse o conhecimento, que lá poderia só amarrar o braço do cara, colocar ele sentado numa posição certa, com o braço para cima, e o cara teria chegado com vida. Então essas coisas assim a gente tem que refletir. É um requerimento muito importante, às vezes, como falou o vereador Ruimar, o município não tem tanta recurso para fazer, porque é um trabalho que não depende de uma só pessoa, né, de uma equipe. Então fica um custo alto, a gente sabe disso. Mas assim, o meu ponto de vista é que se a gente trabalharmos junto e o gestor também fizesse, eu acredito que um esforço maior, realmente ele tivesse uma atenção mais especial, eu acredito que querendo, com muitas dificuldades, mas dá para se resolver a questão, pelo menos da região da Serra da Cinta, porque é uma região muito grande, e como nós não temos em nenhum posto de saúde uma situação dessa completa, eu acredito que uma base somente centralizada na região da Serra da Cinta, eu acredito que a gente ajudaria muito, e eu acredito que o município consegue sim resolver essa situação. É só fazer uns cortezinhos básicos, fazer uma peneirazinha com olhar especial, que com esforçozinho a mais eu acredito que dá certo. Então, essa é a minha opinião. Assim, você ainda quer falar? Léo, só um testemunho que a gente, graças e à vontade de nosso Deus, eu sempre gosto de ajudar o próximo. Eu estava na vaquejada ali na Santa Maria no sábado, já meia-noite. Aí, usando aqui, viu, Ruimar, sobre uma pessoa mais especialista lá no posto, isso aí, entendeu? Hoje nós temos meio de comunicação, nós temos um telefone, nós pode o técnico pedir uma experiência ao doutor, como é que faz os primeiros procedimentos, ela refazer e tudo, entendeu? Por quê? Porque quando eu estava na Santa Maria, até parente da Carol, o rapaz, o Eduardo, foi esfaqueado, que eu encontrei ele lá bem esfaqueado, e eu socorri ele, certo? Levei ele para o posto de saúde, lá mandei chamar a menina Milena veio, atendeu, ligou para o médico disse para ela fazer os primeiros socorros, né? E deu tudo certo, graças a Deus. A gente pediu o carro da saúde foi buscar e correu para cá. Isso que eu quero, é que esteja uma assistência, entendeu? Um técnico. Porque assim, eu não quero valorizar tanto assim e falar sobre a minha irmã, mas minha irmã se formou em técnica de enfermagem, e ela faz um bocado de coisa que eu acho que não é todo doutor informado, ela resolve por ela. Então é assim, isso é muito importante. Não é preciso estar um doutor, um enfermeiro e outra coisa mais lá, mas assim, é uma pessoa para atender essa demanda. Liga. Rapaz, está um cliente aqui passando por isso, um paciente, e vamos atender essa demanda desse rapaz, sim, como foi feito. E o rapaz foi socorrido com 12 facadas, né, Carol?
e viemos para a Imperatriz, e eu aqui com ele, e se possível for, era para mim ir para a Imperatriz. Só que o tio dele chegou logo de Codemos e foi socorrido, e isso a família hoje está grata sobre a gente, e também o atendimento que teve dentro do nosso município. É isso que a gente quer, né? Isso aqui foi um testemunho que a gente vê que é no fim de semana. E outro, no dia daquele rapaz, caso acontecido na Paciência, que o rapaz morreu esfaqueado lá, o rapaz morreu praticamente na calçada do posto, o posto não estava aberto. Estava fechado? Fechado. Final de semana. Sim. Essas coisas assim que a gente tinha que ter uma atençãozinha básica, porque final de semana, como falou o vereador, a gente não escolhe o dia para adoecer, nem os incidentes, né, para acontecer na vida da gente. Mas beleza, Manelzinho, tem todo o apoio da gente. Bora, gente, botando em votação aí o requerimento da indicação do vereador Manelzinho 0011. Colocando votação, aprovado. Já votou, vereador? Todo mundo já votou aqui. Já votou? Falta o vereador Rui Mades, que quer votar. Vereador Teodoro quer dar... Senhor presidente, eu recebi uma mensagem aqui agora há pouco de um colega meu da Boa Lembrança, e ele pediu que eu me dirigisse ao líder de governo, mas ele não está presente na sessão. Ele pediu que eu falasse para você e levar até o gestor. É porque a questão da estrada ali que liga o povoado Boa Lembrança a Nova Veneza e também ao povoado São Félix, e a saída ali para São Pedro dos Crentes. Ele me relatou que devido às chuvas, está criando umas crateras lá que está impossibilitando de carros trafegar já, né? Inclusive até carros já atolaram, certo? E que está prejudicando até o comércio do povoado Boa Lembrança, devido aos carros não estar indo mais lá entregar a mercadoria para os comerciantes, certo? Então fica aqui minha solicitação que você leve até o nosso gestor para que ele tome providência junto... Oi? Boa Lembrança Nova Veneza, de Boa Lembrança São Félix e de Boa Lembrança saindo ali para o outro município, que é São Pedro dos Crentes, certo? Que o senhor leve até o gestor e a pasta competente para que seja solucionado o problema lá. Muito obrigado. Aprovada a indicação do vereador 0011, Manelzinho da Paciência. Algo mais a tratar, senhores vereadores? Eu queria só aqui reforçar, o líder de governo está aqui, ser repassado para o prefeito, para o secretário de infraestrutura, né? Sobre a ponte lá da Lagoa do Mato, que eu fiz o requerimento dela aí, e ela lá está ruim. Ela, cada dia que a caminhonete está pegando os alunos lá, está passando, mas daqui um dia ela não vai passar mais. Então, antes que... Hã? Pois é. E aí, se a equipe está pouca, tem que botar mais gente, né? Porque não pode ficar esperando, né? Tem que botar mais gente. Então, está aí meu pedido. E demais, muito obrigado. Cumprimentar aqui os nossos conselheiros tutelar também, que estão aqui presentes. Tenham um bom dia. Muito bem. Um ótimo dia, queria desejar aqui um ótimo dia às pessoas que vieram aqui, estão presentes, meu amigo, as meninas do conselho, nosso amigo Caçula, que eu conheço desde criança, muito bem-vindo. Queria desejar aqui um ótimo dia a todos que nos assistem pelo Instagram e até agora, semana que vem acabou, até a próxima sessão. Um bom dia a todos. Declaro encerrada a seguinte sessão.